Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. 4 pessoas foram presas numa operação da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas. Essa quadrilha é suspeita de enviar cocaína para a Europa em fundos falsos de malas. Os mandados começaram a ser cumpridos em cidades do interior paulista, de Goiás e do Espírito Santo. Armas e relógios de luxo foram apreendidos. 4 pessoas foram presas. Segundo a investigação, eles integram uma quadrilha que despachava cocaína para o exterior em voos comerciais. Os criminosos escondiam a droga em malas e aliciavam pessoas para as viagens. A maior parte dos embarques era feita pelos aeroportos de Viracopos, em Campinas, e de São Paulo, em Guarulhos. As defesas dos presos não foram encontradas. Essa droga vinha de Curitiba e havia um outro braço que buscavam as mulas, os transportadores. Instruíam essas pessoas como passar por um interrogatório, como passar por uma entrevista, inclusive, sobre locais de turismo onde ficariam. As investigações apontam que os presos eram responsáveis pela lavagem de dinheiro da quadrilha. A justiça determinou ainda o sequestro de bens e o bloqueio das contas bancárias dos envolvidos, um valor estimado de 10 milhões de reais. Usaram 6 pessoas jurídicas, diversas pessoas físicas, diversas transferências pulverizadas e estavam já começando a usar compra de gado inexistente ou outras operações que disfarçassem a movimentação financeira. As investigações começaram em fevereiro do ano passado, quando um casal foi preso ao tentar embarcar para Paris, no aeroporto de Viracopos, com 13 quilos de cocaína no fundo falso de uma mala. Segundo a polícia, os traficantes já tinham feito ao menos 12 viagens à Europa para levar drogas. A operação de hoje teve a colaboração de autoridades francesas e portuguesas. Só no aeroporto de São Paulo, em Guarulhos, foram apreendidas mais de 2 toneladas de drogas no primeiro semestre. 258 pessoas foram presas. Os suspeitos detidos hoje por tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro podem pegar até 45 anos de prisão. Presidente Trump diz que só vai reduzir taxas se países abrirem mercados para os Estados Unidos. Agronegócio brasileiro estima prejuízo de 32 bilhões de reais com tarifaço. Na coluna de política, Brasil faz denúncia na Organização Mundial do Comércio e reduz chance de negociação com o governo americano. Os detalhes da investigação que prendeu um funcionário público envolvido em ataques a ônibus em São Paulo. Ônibus avança a sinalização, é atingido por um trem e se parte ao meio em Curitiba. Na reportagem especial, por que o crime de feminicídio não para de crescer no Brasil. E daqui a pouco tem duelo entre Corinthians e Cruzeiro com transmissão na Record, R7 e Play Plus. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Um homem suspeito de atacar ônibus na região metropolitana de São Paulo se entregou hoje à polícia. Ele é irmão do servidor público que foi preso ontem, a gente te mostrou aqui, e que confessou 17 atos de vandalismo. O Jornal da Record vai mostrar as imagens que ajudaram a investigação a identificar os 2 suspeitos. Para a polícia, o homem que aparece arremessando algo contra o ônibus é Edson Campolongo, preso ontem. Aqui é possível ver o carro usado por ele circulando em São Bernardo do Campo, de dia e à noite. O veículo também foi flagrado nas câmeras de segurança dos veículos atacados. Edson Campolongo, de 68 anos, é motorista, mora em Taboão da Serra e vai diariamente até São Bernardo do Campo buscar o chefe de gabinete de uma repartição pública estadual. Ele segue para o centro da capital, onde fica a sede da empresa. Nessa área, a polícia já identificou 17 ataques. Os agentes analisaram o celular de Edson e confrontaram com os endereços onde os ônibus foram depredados. Eles descobriram que o motorista passava por todos os lugares onde houve atos de vandalismo. Quando ele cruzava com os ônibus, sempre em sentido contrário, essa pessoa que estaria no banco traseiro, com uma parte do vidro da janela traseira do lado do motorista aberta, então ele lançaria esses artefatos.
A segunda pessoa seria o irmão de Edson, Sérgio Campolongo. Ele foi trazido à delegacia pelos próprios advogados. Segundo as investigações, Sérgio participou de ao menos 2 ataques com o irmão. É um tipo de prisão necessária. Existem meios cautelares para que a ordem pública seja estabelecida, diferente da prisão que está ocorrendo hoje com eles. Tanto o carro oficial quanto o carro particular de Edson tiveram os vidros traseiros quebrados. A polícia acredita que isso aconteceu em algum ataque e pode indicar que os atos de vandalismo começaram em abril. A hipótese de disputa entre empresas de ônibus perdeu força. A polícia tenta identificar outros suspeitos. Nós temos indícios que ele andou pela região de Guarulhos, pela região norte da cidade de São Paulo. Então as investigações continuam para a gente conseguir estabelecer se ele estava no momento e no local de outros ataques. E no Rio de Janeiro, policiais encontraram um laboratório para a produção de cocaína e uma estufa com 300 pés de maconha. Numa troca de tiros com traficantes, um morador foi baleado. O tiroteio começou nas primeiras horas do dia. Este homem abandonou a moto e deitou no chão para se proteger. Barricadas foram incendiadas e 5 unidades de saúde suspenderam o atendimento. O morador foi atingido por uma bala perdida. O estado de saúde dele não foi divulgado. 2 suspeitos também foram baleados e estão internados sob custódia. O setor de inteligência da PM descobriu que traficantes do Espírito Santo estavam escondidos no Complexo da Maré. Eles teriam ligação com a facção Terceiro Comando Puro, estariam envolvidos em disputas por território. Um laboratório usado para produzir drogas foi encontrado pelos PMs. Cerca de 30 quilos de cocaína foram apreendidos, além de uma estufa para cultivo de maconha que ficava num prédio de 3 andares. Eles conseguiam operar esse laboratório de drogas sem ter que estar presente nesse local, né? Já tinha lá um programador para que a luz ficasse em determinado momento, tinha climatização, ou seja, era totalmente automatizado. Na comunidade da Primavera, também na Zona Norte, a Polícia Civil fez uma operação contra traficantes da mesma quadrilha. O grupo seria responsável por roubos de veículos e cargas na região. Um suspeito foi preso e 12 veículos recuperados. Num dos imóveis, os agentes desmontaram outra estufa de maconha. As investigações vão continuar para a gente conseguir identificar aí o proprietário, o responsável por esse local aí de produção e armazenamento desse material entorpecente. A Justiça manteve a prisão preventiva do rapper Oruan no Complexo Penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro. Ele vai responder por desacato e lesão corporal por ter atacado policiais civis que faziam buscas por um adolescente ligado ao tráfico de drogas. Ainda no Rio, o Bioparque confirmou que 9 galinhas da Angola morreram de gripe aviária. 15 pessoas que tiveram contato com os animais estão sendo monitoradas. A área onde as aves ficavam segue interditada. Os demais recintos voltam a funcionar amanhã. O Ministério da Agricultura atualizou para 284 o número de cavalos mortos depois de consumirem rações produzidas por uma mesma empresa. A Justiça suspendeu a fabricação até que a indústria regularize as falhas apontadas pela fiscalização. A empresa disse que já adota as medidas de correção. Vamos agora a Curitiba, onde 11 pessoas ficaram feridas quando um ônibus foi atingido por um trem. Uma câmera de segurança registrou o momento da batida. O ônibus é biarticulado e ele se divide em 2 quando é atingido pelo trem. Você tinha ali dentro 25 pessoas, 11 ficaram feridas. As circunstâncias do acidente são investigadas. A polícia suspeita que o motorista do ônibus tenha desrespeitado a sinalização. Curitiba tem 45 cruzamentos como esse, com linhas férreas. No ano passado, houve 29 acidentes desse tipo. O presidente Donald Trump afirmou hoje que só vai negociar tarifas com governos dispostos a abrir mercado para os produtos americanos. Ontem, os Estados Unidos anunciaram um acordo com o Japão. O acordo com os japoneses foi o terceiro firmado em menos de 24 horas. Nas redes sociais, Donald Trump escreveu: os mercados do Japão agora estão abertos pela primeira vez.
As empresas dos Estados Unidos vão decolar. Na mesma publicação, o republicano reforçou que só vai reduzir as tarifas se um país concordar em abrir o mercado. Senão, vai aplicar tarifas muito mais altas. Tóquio ainda vai investir cerca de 550 bilhões de dólares nos Estados Unidos. E os produtos japoneses terão acréscimo de 15% ao entrarem no território americano. Antes, a taxa estava em 25%. Além do Japão, Vietnã, Filipinas e Indonésia fecharam acordos tarifários com os Estados Unidos. Na Europa, o Reino Unido reduziu para 10% as taxas de exportação. Estados Unidos e China tentam chegar a um acerto definitivo. Os dois países já têm as bases definidas e devem negociar um adiamento do início da nova política. Em meio à guerra comercial, a Casa Branca chegou a anunciar tarifas de 145%, no momento em que Pequim ameaçava Washington com tarifas recíprocas. Os governos acabaram optando pelo diálogo. Hoje, a porta-voz do governo Trump afirmou que os Estados Unidos têm uma boa relação com a China e que o presidente vai fazer o que for melhor para os americanos. Faltam 8 dias para o início do tarifaço de 50% dos Estados Unidos aos produtos brasileiros. E hoje o Brasil acionou a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Esse assunto é para Cristina Lemos. Boa noite, Cris. Boa noite, Mariana, Edu. Bem, o Brasil criticou duramente o uso de tarifas comerciais como instrumento de interferência em assuntos internos do país. Houve o apoio de mais de 40 nações a essa atitude do Brasil. Mas esse movimento afasta ainda mais uma possibilidade de negociação antes do 1º de agosto. A crítica foi feita em discurso do secretário de Assuntos Econômicos e Comerciais do Itamaraty, embaixador Philip Fox Drummond. Ao Conselho Geral da OMC, o enviado do governo brasileiro classificou as medidas anunciadas por Donald Trump como arbitrárias. Afirmou que se tratam de violações generalizadas das regras do comércio internacional e que é preocupante o uso das tarifas como uma ferramenta de interferência nos assuntos internos de outros países. Integrantes do governo brasileiro passaram a focar nas negociações para evitar o tarifaço de 50% previsto para começar em 1º de agosto. Na avaliação do Itamaraty, a estratégia pode criar condições para uma reunião formal entre os dois países. Outra ação é evitar críticas públicas ao governo americano. E com a proximidade da aplicação do tarifaço, empresários e associações estão preocupados com o destino dos alimentos que são exportados para os Estados Unidos. A manga, a uva e frutas processadas como o açaí são as que mais dependem do mercado norte-americano, destino de 90% das exportações brasileiras. Segundo a Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas, esses setores exportaram aos Estados Unidos mais de 800 milhões de reais no ano passado. Para o suco de laranja, a nova tarifa representa um aumento de 533% nos tributos e pode consumir até 70% do valor do produto. As consequências são colheitas interrompidas e comércio paralisado. Não está humano taxarmos alimentos para que possam faltar em algum lugar, gerar inflação, gerar desemprego. Porque aqui no Vale, se nós não colhermos, vai haver uma demissão em massa. Empresários, diplomatas e economistas defendem que a negociação é a única saída para a crise e que ameaçar os Estados Unidos com retaliação pode ser ainda mais prejudicial para a economia brasileira. Diria que seria um grande erro utilizar a lei de reciprocidade nesse contexto, porque quando você aplica tarifas, quem está, na realidade, pagando o pato no final das contas são os consumidores do seu país. Então, usar a lei da reciprocidade é muito bonito em termos de discurso sobre soberania, etc., mas em termos econômicos não faz sentido para o Brasil, porque é uma briga aqui que nós estamos numa situação, obviamente, de desigualdade em termos de poder econômico. Então, retaliar seria custoso para o Brasil. Finanças públicas, veja só, os cortes no orçamento deste ano deixaram a Força Aérea Brasileira sem verba para abastecer as aeronaves de transporte de autoridades e até de órgãos para transplantes. O Jornal da Record apurou que o combustível vai acabar
no começo de agosto. Procurado, o Ministério da Defesa não se manifestou. Já o Ministério do Planejamento afirmou que o descongelamento de mais de 20 bilhões de reais, anunciado ontem pela equipe econômica, deve ajudar as pastas. Hoje, o Ministério da Educação confirmou que recebeu 264 milhões de reais para a compra de livros de História, Geografia e Ciências, que chegou a ser adiada pela falta de recursos. A defesa de Jair Bolsonaro aguarda uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a permissão para entrevistas e divulgação de conteúdo. O ministro Alexandre de Moraes ainda não encaminhou as explicações da defesa ao Procurador-Geral da República. Hoje, o senador Flávio Bolsonaro protocolou um novo pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. O pedido foi protocolado no Senado a quem cabe a análise de possíveis falhas cometidas por integrantes do Supremo Tribunal Federal. O senador argumenta que a atuação judicial rompe os limites constitucionais da imparcialidade e da legalidade. Não existe, no momento, nenhum indicativo de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, leve adiante uma proposta como essa. Já existem 29 pedidos de impeachment contra o ministro. Alexandre de Moraes avalia se Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares e se o ex-presidente pode dar entrevistas. Moraes também analisa se Eduardo Bolsonaro poderá assumir função comissionada para evitar perder o mandato por excesso de faltas, enquanto reside nos Estados Unidos. O ex-presidente passou mais um dia na sede do Partido Liberal em Brasília, sem dar declarações públicas. Na Câmara, a bancada do PL manteve reuniões para discutir medidas contra as decisões do STF. Para mais notícias de Brasília, acesse r7.com e eu espero você logo mais no JR 24 horas. Mariana, Edu. Obrigado, Cris. Você vai ver a seguir: Exército de Israel divulga imagens que seriam de terroristas do Hamas zombando da fome em Gaza. E ainda hoje a importância das denúncias para combater a violência contra a mulher. Um dos crimes que mais crescem no Brasil. A cada 6 horas, uma mulher é vítima de feminicídio em algum lugar do país. Um vídeo divulgado hoje pelo Exército de Israel mostra homens que seriam terroristas do Hamas comendo frutas frescas na faixa de Gaza. Segundo os israelenses, esses homens estariam zombando da fome no território palestino. As imagens foram gravadas em um túnel. Os homens comem bananas, tâmaras e ostentam a fartura da refeição. Alimentos frescos são escassos em Gaza desde o início da guerra, porque não são incluídos nas cargas de ajuda humanitária. Nestas fotos, mais abundância e até um banquete árabe. As forças de defesa de Israel denunciam que as imagens mostram integrantes do grupo terrorista Hamas zombando da escassez de alimentos do povo palestino na faixa de Gaza. O porta-voz de Israel afirmou que o Hamas usa o sofrimento dos civis como tática de guerra. O governo israelense também rebateu uma carta assinada por mais de 100 organizações de direitos humanos que denunciam a fome em massa em Gaza. O Ministério das Relações Exteriores afirma que as entidades estão sendo enganadas e usam dados falsos divulgados pelos terroristas. Israel afirma que desde maio, 4.500 caminhões com água, comida e remédios entraram no território palestino. Mas 700 ainda estão retidos por problemas no sistema de distribuição coordenado pelas Nações Unidas. A ONU respondeu que há entraves burocráticos e de segurança que dificultam a distribuição da ajuda humanitária. O Brasil vai se juntar à África do Sul e países como Espanha e México na ação movida contra Israel na Corte Internacional de Justiça. O argumento é de que as ações israelenses na faixa de Gaza violam a Convenção das Nações Unidas contra o Genocídio. Em nota, a Confederação Israelita do Brasil acusou o presidente Lula e o assessor Celso Amorim de romper o equilíbrio e a moderação nas questões diplomáticas. Segundo a CONIB, o governo brasileiro distorce fatos com o objetivo de demonizar Israel, que luta para se defender do grupo terrorista Hamas.
A capital paulista enfrenta níveis críticos de umidade do ar e a Lidiane Sayuri já está conosco para falar se esse cenário continua assim nos próximos dias. Lidiane, boa noite. Alguma perspectiva de melhora? Sim, Mariana, boa noite para você. Edu, boa noite. E uma ótima noite para quem nos acompanha. Já nesta quinta, a entrada de ventos úmidos do oceano melhora as condições na região. Tem virada no tempo e chance de chuva ainda de manhã. As máximas não passam dos 22 graus. Sexta de tempo instável, com pancadas à tarde. Faz até 23. No fim de semana, o tempo abre e esquenta mais. No Rio de Janeiro, até sexta, as pancadas vêm a qualquer hora. Máximas de 24 e 25 graus. No sábado, a chuva perde força e esquenta até os 30. Hoje, a chuva mais forte caiu sobre Alagoas e Pernambuco. Neste momento, quase todo o país está livre de nuvens. Amanhã, a circulação de ventos na atmosfera, indicada por essa letra B aqui no mapa, espalha temporais pelo sul. No litoral do Nordeste, a umidade do mar forma nuvens carregadas. No interior do país, o ar seco ganha força e deixa em alerta toda essa área destacada, com índices abaixo de 20%. À tarde, máxima de 13 graus em Curitiba. Em Vitória, faz até 26. 30 em Goiânia e até 35 em Teresina e em Rio Branco. Tempo delivery. O Newton é de Blumenau, Santa Catarina. Olá, Newton. Tem risco de chuva forte nesta quinta. Faz até 15 graus. Entre sexta e sábado, o sol aparece e chove de manhã e à noite. Máximas de 18 e de 23 graus. Participe do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Mariana, Edu. Obrigado, Lidiane. Você vai ver a seguir: traficantes desviam anestésico de farmacêutica para revender como droga. E todas as informações sobre Corinthians e Cruzeiro, jogo que você acompanha daqui a pouco aqui na Record, R7 e no Play Plus. A tarifa anunciada pelo presidente Donald Trump pode provocar perdas de 32 bilhões de reais para o agronegócio brasileiro. O Amarildo é criador de gado em Bela Vista de Goiás. Os animais abastecem frigoríficos habilitados para exportar para os Estados Unidos. Eu acho que pegou todos nós brasileiros de surpresa, né? Principalmente nós do agronegócio, não esperávamos por essa decisão aí do governo americano. Desde o início das taxações anunciadas pelo presidente Donald Trump em abril, as exportações de carne bovina brasileira para os americanos despencaram quase 80%. A nova alíquota de 50% causa apreensão no setor. Mandar o produto para outro país não é tarefa simples. Você tem todo um processo, né, de habilitação de plantas para exportar, você tem critérios de exportação que você tem que seguir, então isso não se faz da noite para o dia. Se a taxação entrar em vigor, a Confederação da Agricultura e Pecuária projeta um prejuízo de cerca de 32 bilhões de reais para as empresas exportadoras. Os produtos agrícolas correspondem a quase metade das exportações do país. No ano passado, o agronegócio brasileiro vendeu aos Estados Unidos o equivalente a 67 bilhões de reais. Empresários do setor afirmam que, com a nova tarifa, os negócios entre os dois países podem se tornar inviáveis. O impacto imediato é justamente isso, né? A questão, por exemplo, de fechamento de postos de trabalho que nós podemos ter nessas indústrias, desses segmentos que são os mais impactados. O Amarildo ainda tem esperança de um acordo entre os países. Eu acho que tanto os produtores aqui no Brasil como os consumidores americanos têm interesse em resolver essa situação. Por quê? Porque o Brasil ele é muito importante nessa questão alimentar no sentido mundial. Está todo mundo preocupado, né? Faltam 9 dias. E o governo de São Paulo lançou uma linha de crédito para empresários paulistas que exportam para os Estados Unidos. Serão 200 milhões de reais em empréstimos com juros consignados para reduzir os impactos da taxação. A lei do feminicídio completou 10 anos no país, com penas que podem chegar a 40 anos de prisão. Mesmo assim, a cada 6 horas, uma mulher é vítima desse tipo de crime em algum lugar do país. Na reportagem especial de hoje, vamos falar sobre a busca de parentes por justiça e a importância das denúncias no combate à violência.
cada dia é uma tristeza, uma saudade, uma dor, sabe? Isso nunca vai passar, nunca. O desabafo é de uma mãe que perdeu a filha mais nova. Marcela do Prado tinha apenas 20 anos. Há 3 meses ela foi morta pelo ex-marido, que não aceitava o fim do relacionamento. Aquele covarde, um monstro. A menina só fazia o bem com ele. O casal se conheceu na adolescência. Ela estava naquela fase de primeiro namorado, né? Quando ele entrou aqui para se apresentar, parecia ser uma boa pessoa. Mas, logo nos primeiros meses de namoro, a família percebeu mudanças no comportamento da jovem. Ela começou a não ter tanta vaidade de se maquiar, de se arrumar. Então, assim, era um relacionamento abusivo. Segundo a família, Marcela foi agredida pela primeira vez em 2020 e terminou a relação. Mas reatou e não contou nada para ninguém. Eu acho que com a cabeça de 15 anos, muito jovem, ela acabou voltando. Perdoou ele. A gente só descobriu que eles tinham voltado quando ela engravidou. As agressões continuaram mesmo depois do nascimento da filha e Marcela decidiu se separar. No início deste ano, ela conseguiu uma medida protetiva na justiça. Dias depois, foi atacada a golpes de faca pelo ex-marido, no estacionamento do prédio onde morava. Ela estava com a amiga dela veio aqui me avisar. Falei assim, aonde vocês estão? Aonde? Ela falou assim, aqui, mãe, já esfaqueada. A jovem morreu no hospital 4 dias depois. O ex-marido da Marcela foi preso em flagrante e aguarda julgamento. Ele foi acusado de cometer feminicídio, que é o homicídio praticado contra a mulher. O crime foi incluído no Código Penal brasileiro há 10 anos, com penas que podem chegar a 40 anos de prisão. Mesmo assim, os números são alarmantes. No Brasil, uma mulher é morta a cada 6 horas. O que eu quero é justiça. Quero que a justiça seja feita. Porque não é só com minha filha. Tem muitas mães chorando. Se você é vítima ou conhece alguém que sofre violência doméstica, denuncie. Ligue 190 para a Polícia Militar ou 180 para a Central de Atendimento à Mulher. As ligações são gratuitas e os serviços funcionam 24 horas, todos os dias da semana. Não tem o que justifique você tirar a vida de outra pessoa dessa maneira ou de qualquer outra forma. Se você não está feliz, cada um segue sua vida, né? O amar é deixar ir, né? Não tem porquê matar. Nunca foi amor. Nunca foi mesmo. Quase 10 mil pessoas foram vítimas de estelionatários no estado de São Paulo. E esses números se referem apenas aos 5 primeiros meses desse ano. É um aumento de mais de 10% em comparação com esse mesmo período de 2024. Esta mulher, que prefere não se identificar, pediu um empréstimo para ajudar um parente. Eu conversei com uma funcionária do local onde eu trabalho e ela me passou o nome de uma financeira. Ela entrou em contato com a suposta empresa e preencheu o contrato para receber R$108 mil. A liberação era condicionada ao pagamento de taxas. E está sendo solicitado 4% em cima do valor solicitado de empréstimo proporcional à sua liberação. Então dá um total do seguro de R$ 4.320. Ela fez as transferências para as contas de pessoas físicas. O empréstimo nunca saiu e ela ficou com quase R$9 mil de prejuízo. Eles utilizam a fragilidade do momento para poder extorquir o máximo possível. No estado de São Paulo, foram quase 10 mil casos de estelionato nos 5 primeiros meses do ano. Um aumento de mais de 10% em relação ao mesmo período de 2024. Esta advogada orienta a verificar se o nome da instituição financeira está no site do Banco Central. Colocando o nome da empresa, da instituição financeira ou CNPJ, você vai estar lá. É realmente uma instituição financeira que está sob regulamento do Banco Central. Aparece automaticamente. Se não tiver, eu já viraria e falo assim, posso estar caindo num golpe. Quando ela tentou rescindir o suposto contrato, passou a ser ameaçada. Sua documentação está sendo repassada para o juiz, tá? A senhora será intimada na sua residência com os 2 processos. O número indicado no site da suposta financeira não atende. Grave seu recado agora.
No endereço, ninguém na recepção conhece a empresa. Que eles paguem pelo mal que eles fazem, não estão fazendo a mim, também fizeram a outras pessoas, né? E que esse dinheiro seja ressarcido. E no Rio Grande do Sul, a polícia descobriu um esquema de venda ilegal de cetamina, um forte anestésico que é usado pelos traficantes para potencializar o efeito das drogas. 8 pessoas foram presas. Entre os traficantes, a droga é conhecida como Key. Um dos suspeitos fala sobre o comércio da substância. Estou com um Key manipulado aqui da farmácia. É bem bom. Se quiser, eu tenho ele. Segundo a investigação, a cetamina foi desviada de uma farmacêutica em Anápolis, Goiás. O medicamento deveria ter sido descartado. A polícia apura como os criminosos conseguiram a substância e se houve participação de funcionários da empresa no desvio do anestésico. Esse produto que deveria ter sido descartado foi utilizado indevidamente, então é alvo dessa nossa investigação. A cetamina é um potente anestésico que tem sido misturado para potencializar principalmente a cocaína. A substância pode causar danos graves à saúde e até matar. Alterações cardiovasculares e respiratórias principalmente, o que pode acabar levando à morte da pessoa. 8 pessoas foram presas por suspeita de envolvimento no esquema. Falta pouco, muito pouco. Tem Campeonato Brasileiro já já. O Corinthians recebe o Cruzeiro em São Paulo. Jogo que você acompanha ao vivo aqui na Record, no R7 e no Play Plus. Paloma Totti já está na Neoquímica Arena. Ô Paloma, boa noite para você. Estamos falando de um reencontro da torcida do Corinthians com o Cássio, né? Um dos maiores ídolos da história do clube. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Mariana. Todo mundo que está com a gente no Jornal da Record. Momento especial, né? E esse reencontro só não aconteceu no ano passado porque o Cássio ainda não estava inscrito pelo Cruzeiro. Mas hoje não tem jeito. É dia de reencontro aqui com a fiel torcida. E ele mesmo disse que estava curioso para saber como seria esse momento. Então, daqui a pouco não tem jeito. A gente vai matar essa curiosidade. Aproveitando rapidinho, ele está aqui, ó, atrás de mim. Já subiu para o aquecimento e, claro, foi super aplaudido pela torcida do Cruzeiro, mas também pela torcida do Corinthians. Vamos começar a girar as informações? Pois é, Corinthians vem com novidades, não é mesmo, Pedro Ramiro? Boa noite para você. É isso, Paloma. Boa noite para você e para quem nos acompanha. O técnico Dorival Júnior, que vem sendo muito criticado, fará mudanças para enfrentar o Cruzeiro hoje aqui na Neoquímica Arena. Ele não vai poder contar com o Yuri Alberto, que segue lesionado, por isso o Thales Magno ganhou a vaga de titular no lugar do Romero. O Thales vai formar a dupla de ataque com o Memphis Depay. O holandês segue na equipe, mesmo depois de ter sido criticado por Dorival por não cumprir uma função que ele havia pedido na derrota para a equipe do São Paulo. E o Carrilho, meio-campista, hoje também está no banco de reservas. A boa notícia é que o lateral direito, o Mateuzinho, cumpriu suspensão e está de volta. O Corinthians não perde para o Cruzeiro aqui na Neoquímica Arena desde 2019. Mais de 30 mil torcedores são esperados hoje aqui no estádio. Paloma? Valeu, Pedro. A torcida está chegando. A gente falava do reencontro do Cássio pela primeira vez com a torcida do Corinthians, agora como adversário, né? E ele está de volta ao time titular, já que na última rodada ele cumpriu suspensão. Agora, então, as informações do time visitante. O líder do campeonato, Bruno Piscinato. Boa noite para você. Fala, Paloma, boa noite. Olha, o Cruzeiro que vem com força máxima, todos os titulares disponíveis, como você disse, o Cássio, né? Vai ser uma noite emotiva, não tem jeito. Ele foi um dos últimos a descer do ônibus do Cruzeiro, cumprimentou pessoas aqui na Neoquímica Arena. O Cássio que é um eterno ídolo, mas hoje será adversário do Corinthians nesse reencontro. Quem não vai se reencontrar com o Corinthians é o lateral Fagner, que hoje está no Cruzeiro, mas é jogador do Timão. Ele tem contrato de empréstimo para jogar hoje. O time mineiro precisaria pagar uma cláusula de R$1 milhão. O time mineiro não vai fazer isso, o Fagner não reencontra o Corinthians. Mas no time titular, como eu disse, tem Cássio e além dele no ataque, Caio Jorge, o artilheiro do Brasileirão com 12 gols, está confirmado. E além dele, Gabriel Barbosa está no banco, o Gabigol, né? Ele fez 2 gols na última partida, é uma opção para esse jogão de logo mais. Paloma. Valeu, Bruno. Então é isso, eu fico por aqui, mas daqui a pouco a gente já começa a nossa transmissão para Corinthians e Cruzeiro, jogaço, daqui a pouco ao vivo na tela da Record, no R7, no Play Plus. Eu volto com vocês, Mariana, Edu.
Obrigada, Paloma. Fortes emoções. Fortes emoções, queremos gols já já. Bom, amanhã a gente volta com outras informações para você, combinado? Mas à 00:30 tem mais Jornal da Record. As reportagens de hoje estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E lembre-se, a programação da Record está disponível ao vivo e de graça no Play Plus. Agora você fica com futebol na Record, Corinthians e Cruzeiro. E logo depois, um pouquinho mais tarde, às 9:30 da noite, as emoções de Paulo, o Apóstolo. Não perca. Boa noite e até amanhã. Boa noite. Até lá. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.